na parte de terça-feira, corrompidos pela idolatria. Agora vamos ler Êxodo capítulo 32, os versos 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quão depressa um povo se corrompe. Por quê? Porque a corrupção já existe dentro da sua natureza pecaminosa. Nós já nascemos em pecado, com a natureza pecaminosa. Para Satanás nos fazer descer a mais baixa corrupção, basta ele acionar algo que já existe dentro de nós, a natureza pecaminosa. Por isso, nós precisamos de uma natureza que nós não temos, a natureza santa espiritual de Jesus Cristo. E ela é gerada em você através do Espírito Santo. Quando você nasce da água e do Espírito, o Espírito Santo começa a gerar, implantar em você uma natureza que você não tinha, a natureza santa e espiritual de Jesus. E pela comunhão constante diária com Jesus Cristo, pelo estudo da Bíblia e pela oração, nós vamos sendo santificados. É o processo de o Espírito Santo implantar em você a mente santa de Jesus. Ao se voltarem para um ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. O Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu, chegando a atribuir a este bezerro de ouro a libertação do Egito. Que contradição direta ao que Deus havia dito a eles! Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus e a partir daí surgem outros pecados. Outros pecados surgem da apostasia. Ezequiel capítulo 8 é um exemplo. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Veja o que Deus nos mostra aqui em Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8, verso 5. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava ali a imagem de ciúmes, à entrada. A imagem de ciúmes é uma referência a Astarote, a deusa babilônica Astarote, ou Ishtar, a deusa lua, a deusa da fertilidade, a deusa da promiscuidade. Queridos, essa é uma referência à imagem dos ciúmes, construída no próprio templo de Deus. Também a imagem dos ciúmes se refere a Tamuz, porque no capítulo 8 fala diretamente de Tamuz. Capítulo 8 e o verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então a imagem do ciúme pode ser uma referência à mãe e ao filho, uma referência a Astarote ou Ishtar e também ao filho, que é Tamuz, o filho do sol. O povo de Deus na apostasia estava adorando Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro. Esta é a tradição babilônica, que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Será que a história não está se repetindo hoje? Não diga que eu sou exagerado, não diga que eu sou extremista, eu estou falando a realidade. O povo de Deus hoje não está adorando Tamuz ao celebrar, junto a uma árvore de Natal, o nascimento de Jesus, que nunca nasceu em 25 de dezembro? Se você está celebrando um Deus no dia 25 de dezembro, você está celebrando o Deus do Sol, Tamuz. Isto aconteceu no meio do povo de Deus, quando o povo de Deus estava em apostasia. Mas a história se repete.
Mas não precisa se repetir com você, meu querido irmão, minha querida irmã. E o verso 15 diz: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Eles adoravam Tamuz. Como é que Tamuz é adorado hoje? Santificando o dia do sol, Sunday, é o domingo, e celebrando o nascimento do sol, que é 25 de dezembro, é o aniversário do sol. Desde o tempo do imperador Constantino, isso foi introduzido no meio do povo de Deus, no 4º século. Meu querido irmão, o verso 17 diz: Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Um povo apóstata, um povo idólatra, não será ouvido por Deus. É isso que Deus está falando aqui em Ezequiel capítulo 8. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelo próprio ser humano. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim, mas será que estamos livres da idolatria? Será que nós vamos dizer, hoje nós não fazemos aquilo que eles faziam naquele tempo? Estamos repetindo, a história se repete. Os ídolos atuais podem ter diferentes formas, mas a mesma essência. Ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente, porque é tradição, é o costume do mundo todo, e então nós não queremos ser tão diferentes do mundo. O ídolo captura nossa imaginação, o ídolo captura as nossas afeições, nosso tempo, nossa mente, mais do que Deus. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Ao colocar o chapeuzinho vermelho na sua cabeça nas estações natalinas, quantos membros, quantos corais, eles colocam o chapéu do Papai Noel na cabeça. Queridos, nós podemos fazer evangelismo no Natal, mostrando o verdadeiro Jesus, que não nasceu no dia 25 de dezembro, e atraindo as pessoas para Jesus. Podemos fazer este evangelismo, mas não precisamos nos vestir de Papai Noel, não precisamos levantar árvores, não precisamos celebrar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, porque tudo isso é mentira. O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos. Pode ser orgulho, pode ser egocentrismo, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, o sexo, a comida, a televisão, as drogas, o álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. Mas pode ser também um Papai Noel, pode ser também uma celebração de Tamuz em 25 de dezembro. Meu querido irmão, vamos fugir da idolatria do mundo. Nós adoramos o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo nasceu para ser o nosso Salvador. Ninguém sabe o dia em que ele nasceu, mas todos nós sabemos que 25 de dezembro foi o nascimento de Tamuz. Você e eu. Não nos deixemos corromper pela idolatria egípcia. Não sejamos líderes fracos e que cedem à pressão do povo. Não sejamos um Arão moderno. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, querido ancião, querido pastor, membro fiel da Igreja Remanescente de Deus.
sejamos batizados pelo Espírito Santo e deixemos que o Espírito Santo escreva na nossa testa santidade ao Senhor e unicamente ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia!